Então hoje a gente vai falar mais sobre a importância de saber se tomar decisões, né, e como superar esses medos de tomar decisões, porque a todos os momentos a gente está tomando decisões, tá? A gente de uma maneira ou de outra estamos tomando decisões, seja decisões que a gente quer, seja decisões que a gente não quer, mas cada segundo que a gente vive são decisões que estão sendo tomadas e até a não decisão também é uma decisão. Eu preparei aqui um conteúdo aqui que eu vou discorrer aqui com vocês aqui. E começando nesse conteúdo, né, de uma maneira bem tranquila aqui, é o seguinte. Antes de falar, né, como superar o medo de tomar, né, decisões, né, eu costumo dizer muito, eu tô tendo até que botar a mão no bolso aqui de frio, né? Caraca, o cara tá com a mão no bolso de frio. Brincadeira, tá tão frio assim não, mas tá friozinho. Quando a gente fala de decisões, primeiro é importante a gente clarear, né, o que significa decisões, tá? O que significa uma decisão, né? Então, olha só, se eu fosse pegar, tá? No latim, significa... A palavra decisão é de origem latina e vem de decidere, tá? Determinar, definir, decidir. Formada por de, que significa fora, e caedere, que quer dizer cortar. Decidir, portanto, significa cortar qualquer outra possibilidade, tá? Ou seja, quando eu falo que eu tomei uma linha de decisão para algo, quer dizer que eu decidi e é aquele caminho que eu vou seguir e todas as outras possibilidades estão excluídas. Quem se recorda, olha só, quem se recorda aqui da aula que tem lá no portal, que eu falei sobre ali as múltiplas fontes de renda e que eu trouxe para você também as 3 formas de se fazer dinheiro, foi da aula da lei da compensação, que eu falei da questão do decidir criar uma vida ilimitada e decidir enriquecer. Então, se a gente fala decidir algo, a gente está falando, se eu decidir criar uma vida ilimitada, eu estou dizendo que eu excluí todas as outras possibilidades de vidas limitadas, tá? Se eu disse que eu decidi enriquecer, é porque eu decidi, de fato, excluir, não querer ter uma vida de escassez, não querer ter uma vida de limitações, uma vida de dificuldades, talvez desafios podem surgir, entendeu? Só que eu decidi algo, então eu estou 100% comprometida, né? Se você for mulher, se você for menina, você está comprometida a fazer isso acontecer. Então, só para a gente poder clarear que quando a gente fala de superar esse medo de tomar decisões, ou de tomar uma decisão em específico, né? Eu estou trazendo para vocês que legal, eu quero aprender a criar a habilidade de escolher, seguir algo de uma maneira específica para mim. Legal? Olha, e eu vou clarear aqui, vou dar alguns exemplos de decisões, tá? E aí, quem de vocês aqui provavelmente deve se lembrar que na última live da Lei do Sucesso, que tem lá dentro do Portal Vida Limitada, eu trouxe para vocês o quê? O exemplo do Napoleão Hill. Do Napoleão Hill, que ele usa, né, do livro Quem Pensa Enriquece, capítulo 7, capítulo da decisão, que ele fala que pessoas de sucesso decidem rápido, enquanto pessoas de sucesso decidem rápido, e se tiverem que mudar suas decisões, elas mudam as decisões lentamente. Enquanto as pessoas que procrastinam nunca decidem, procrastinam em decidir, e quando elas decidem, elas mudam muito rapidamente as suas decisões. Então, se nós queremos criar a vida ilimitada, se a gente está querendo se desenvolver, se a gente está querendo prosperar cada vez mais na vida, a gente deve aprender, né, a tomar decisões rápidas e tomar decisões de preferência que sejam definitivas e que, se a gente tiver que mudar aquelas decisões, que a gente vá mudando essas decisões lentamente. Tudo isso eu estou compartilhando aqui baseado, né, no que tem no livro, né, Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, que é um ótimo livro também que eu muito recomendo a leitura aí de vocês, tá bom? Legal, Thiago, já entendi então o que significa decidir. Decidir significa eu cortar essas outras possibilidades, né? E aí, de onde que vem o medo de tomar decisões, né? Primeiro eu estou te falando o que significa as decisões e depois de onde que surge o medo de tomar decisões. Antes de falar de como que surge o medo de tomar decisões, eu quero classificar aqui para você alguns tipos de decisões, tá? Existem decisões que são decisões de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, por exemplo, e decisões também de pequena consequência, média consequência e grande consequência, tá?
Vamos dar exemplos de decisões de curto prazo. Poxa, eu vou decidir se eu escovo o dente agora ou eu vou decidir se eu primeiro tiro o pijama e, sei lá, e boto uma roupa e depois eu escovo os dentes. Ah, eu vou decidir se eu vou almoçar agora ou se eu vou almoçar daqui a 5 minutos. A gente está colocando aqui decisões que têm consequências de curto prazo. Ah, eu vou decidir, por exemplo, se eu vou, uma de médio prazo, se eu vou fazer algo hoje ou se eu vou fazer algo amanhã. Você tomar decisões que de repente vai levar isso para os próximos dias ou talvez para a próxima semana e decisões que têm consequências, né, maiores, de repente, do que pode acontecer na próxima semana, no próximo mês e de repente nos próximos anos. Por exemplo, quando você toma a decisão de por exemplo, sair de um emprego, vamos dar um exemplo aqui. Essa pode ser uma decisão de ter uma consequência, às vezes, de curto prazo, mas pode ser uma decisão que vai ter uma consequência de longo prazo. Talvez, eu vou decidir sair do emprego sem ter um outro emprego, caso você, né, tenha um emprego, né? Ah, eu vou decidir sair de um emprego e vou decidir empreender. Né? Então você está excluindo uma decisão, você está excluindo uma atitude, um comportamento que você tinha ali e passando para outro. Ah, eu decidi me casar, uma decisão de consequência de longo prazo. Eu decidi me divorciar, uma decisão provavelmente de consequência também de longo prazo. Ah, eu decidi ter um filho. Nossa, uma decisão de extremíssimo longo prazo. Por quê? Não tem? Ah, eu não... Né, eu cancelei, decidi depois de ter o filho, depois de ter colocado o filho no mundo, decidi cancelar ter o filho no mundo, entendeu? Essa certamente é uma decisão de extremo longo prazo. Então muitas pessoas acabam não percebendo grandes impactos e grandes consequências que uma decisão pode trazer. Até aí você está conseguindo compreender, né, a percepção entre níveis de decisões e níveis de compromissos e níveis de consequências que isso pode trazer também para você. Tá fazendo sentido? Tô vendo que tem muito mais gente aqui live do que like. Você que tá chegando aí por agora, deixa seu likezinho aí para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, tá bom? Gratidão. Então, legal. Olha, ótimo, Thiago, entendi. Eu tenho essas decisões para poder tomar. Essas decisões elas podem ter consequências de curto prazo, longo prazo. E aí, olha só, quando a gente fala de superar o medo de tomar decisões, eu quero passar esse modelo mental para você sobre o medo de tomar decisões, para que primeiro você consiga classificar ou categorizar qual o nível de decisão que você está querendo tomar, uma vez em que você está de frente com essa decisão que você tem que tomar. Poxa, você de repente vai ficar com medo de tomar a decisão entre, que nem eu dei o exemplo, né? Ah, eu tomo banho primeiro, eu escovo o dente primeiro. Eu troco primeiro de pijama ou primeiro eu vou lá tomar café. Sei lá, eu tô alucinando aqui algumas ideias. Então isso são pequenas decisões, tá? Né? Tiago, decidi de não ter mais o filho, né? Sei lá, tô dando um exemplo aqui, né? O Alberto falou que decidiu não ter mais o filho, porque é uma consequência de longo prazo. Talvez ele nunca tinha visto dessa maneira, entendeu? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo aqui. A pessoa às vezes ela fala, nossa, eu quero ter um cargo público. Vamos dar um exemplo aqui do cargo público. Pô, o cargo público e eu vou estudar pra caramba e eu vou passar para concurso e depois que eu passar, né? Depois que eu passar no concurso público, eu vou ter um salário de 10 mil, eu vou ter um salário de 12 mil, vou ter um salário de 15, de 20 mil, de 30 mil, seja lá quanto for, né? Ok. Só que aí a pessoa às vezes ela quer o seguinte, olha, quando você vai passar no concurso, né? Eu não sou concursado, então também eu estou falando de uma coisa que eu nem tenho tanta certeza assim, tá? Mas eu estou estimando. Você vai ter que prestar contas para alguém, você vai ter que cumprir, de repente, o horário de alguém, dependendo do carro que você for passar. Você, de repente, vai ter que, talvez, além de prestar conta, ao invés de também de prestar, como é que eu vou dizer, satisfação para alguém, provavelmente você vai ter períodos no ano que você vai poder tirar férias, períodos que você não vai poder tirar férias. Então acaba tendo uma consequência ali também no longo prazo, entendeu? E a pessoa, poxa, de repente, né? De repente eu vou ter que estudar 3 anos, sei lá quantos anos para poder passar num concurso público, e depois que eu passar naquele concurso público, ali não é, né? Ali não é o final da consequência da decisão que você tomou, entende? Ali, na verdade, dizendo,
vai começar uma nova jornada que você vai ter pela frente. É tipo aquele negócio, né? Olha, a pessoa ela decidiu. Tem alguém aí que prestou concurso público ou acaba trabalhando, é concursado ou concursado? Deixa aí um hashtag concursado aí. A Patrícia falou que ela é concursada. É igual aquela história, pô, vai subir, que eu quero ir lá no topo da montanha. Né? O topo da montanha não é o final. O topo da montanha é a metade. Por que o topo da montanha é a metade? Porque você tem que descer de volta, né, meu? Né? Você vai ter que descer de volta. Então, às vezes a pessoa ela pode ter uma visão tão objetiva de estar vendo a decisão que ela está tomando como ela chegando num ponto e que, de repente, ela não está vendo que existe um depois ainda, entendeu? Gente, eu lembro que na primeira vez, tá? Eu lembro que na primeira vez que eu fui fazer um evento ao vivo, eu morava lá em San Diego, morava lá na Califórnia, tá? Morava lá em San Diego, maior paraíso e tal. Esse daí foi em 2017. E foi quando eu estava começando a lançar minhas primeiras turmas online e tal. Né? Foi as primeiras turmas do Eu Mudo Tudo Muda. E naquela época eu estava, no inglês se fala super excited. Tipo assim, cara, super animado, super empolgado de fazer um evento ao vivo, de ter, né, lá as pessoas, né, ao vivo, poder entregar o meu conhecimento, entregar meu conteúdo e tal. E eu botei tanto foco naquilo, mas tanto foco, que todo dia eu visualizava eu no evento, todo dia eu me imaginava, eu via eu falando, eu montava mentalmente como que seria o curso e tal, o que eu iria ensinar, tudo mais. E eu visualizei tanto aquele treinamento, né, de 2 dias, que depois que ele aconteceu eu fiquei até na dúvida o que era a memória que eu tinha criado, de tanto que eu visualizei aquilo, e o que era a memória que eu tinha vivenciado na prática. Nossa, foi uma edição extraordinária do Universe. Quem quiser ver, depois procura aí no YouTube. Universe Thiago Benevides, tá? Universe se escreve, eu vou deixar aí nos comentários, ó, Universe, ó, né? Thiago Benevides, procura aí, tá? San Diego, aí você vai ver o vídeo dessa edição. Essa edição foi muito incrível. A gente teve a participação do Jadel Gregório. Para ter noção, o Jadel Gregório, ele é atleta olímpico, né? Poxa, imagina a responsabilidade de você ter num treinamento seu um atleta olímpico, sacou? Tipo, o Jadel tava no meu treinamento, sabe? O Jadel, para você ter noção, gente, ele bateu a marca do salto à distância do João do Pulo, que era uma marca que tinha mais de 30 anos, se eu não me engano, 35 anos, sabe? Que ninguém quebrava aquela marca. E eu tive a experiência do Universe com o Jadel sendo meu aluno no treinamento. Né? Imagina o tamanho da responsabilidade. E você provavelmente, se você for ver esse vídeo do Universe, você vai ver o Jadel falando assim, olha, o que eu vivi aqui nesse final de semana eu nunca tinha vivido na minha vida. Ele nunca tinha visto o pai dele, ele conseguiu se ver do lado do pai dele, com uma das técnicas que a gente fez no Universe, né? Que são técnicas parecidas com o que tem lá dentro do portal. E por que eu tô te falando do Universe? Porque naquela época eu visualizava tanto o evento em si, que depois do evento, um dia depois, 2 dias depois, eu quase cheguei a me sentir mal. E sabe por quê que eu me senti meio mal? Eu me senti mal porque eu não estava vendo que o evento não era o topo da montanha, entendeu? Na verdade, o evento era uma parte da minha escalada. Não era o final ali, o fim, tipo, zerei o videogame, sabe? Quem já jogou videogame aí? Né? Sei lá, eu lembro que na minha época eu jogava Sonic, eu já compartilhei isso daí, né, com vocês aqui, né? Jogava Sonic, jogava Alex Kidd no Master System e tal. Então tem videogames, né? Tem jogos de videogame que tem final, né? Tem jogos que tem final, tem jogos, eu acho que tem jogos que de repente não tem final, que são jogos tipo abertos mesmo em si, né? Eu lembro lá, o Super Mario tinha final, né? Quando jogava Super Mario, alguém aí jogou, né? Super Mario. Então, eu achava que aquilo ali era o fim, mas na verdade aquilo ali era só o começo. E eu me recordo de ter visto tanto aquilo ali daquela maneira, mesmo sabendo tudo que eu sabia, aquilo depois do evento para mim me trouxe uma... Sei lá, eu me senti meio vazio, pra te falar a verdade, sabe? Me senti meio vazio, me sentindo que, caramba, tá faltando alguma coisa, tá? Eu acho que, eu tô sentindo que tá faltando algo aqui, entendeu? Por quê? Porque eu não tava vendo toda a trajetória do que eu podia. E aí logo na sequência foi quando, né, eu já tava mais entusiasmado de me mudar para Nova York. E aí, ó, decisões, eu tô falando para vocês de decisões aqui. Eu tava a fim de morar em Nova York,
sem conhecer ninguém em Nova York, absolutamente ninguém. Só tinha ido para Nova York uma vez, tinha ficado lá 4 dias, isso daí foi um ano antes, e eu decidi ir para Nova York mesmo sem conhecer ninguém, porque eu tinha na minha cabeça uma ideia de que se eu fosse para Nova York, tinha bastante brasileiro lá, e que brasileiro, né, tipo assim, que estava em Nova York, capital do mundo, eu estava com a ideia na cabeça de assim, se eu vencer em Nova York, eu venço em qualquer lugar do mundo. Se eu conseguir fazer isso acontecer em Nova York, eu vou fazer acontecer isso em qualquer lugar do mundo. E tem um vídeo meu no YouTube que se chama Robô da Sociedade. Tá? Se você quiser, depois você procura. Thiago Benevides, Robô da Sociedade. Assim que eu cheguei em Nova York, eu lembro disso. Tá? Eu falando exatamente sobre isso. Será que você é um robô da sociedade que vive apenas de uma maneira sistemática com a percepção de tudo que está acontecendo fora, mas sem estar olhando para dentro? Então, eu lembro exatamente no meio da rua lá em Nova York, gravando um vídeo falando sobre isso. Todas as pessoas andando, tirando foto, a buzina do carro, o táxi e tudo mais. Maior correria, mas quantas pessoas presentes naquilo ali. E quando eu tomei uma decisão de sair de San Diego para ir para Nova York, é uma decisão de que tem uma grande consequência para mim. Claro que tinha consequência financeira, consequência de lugar que iria morar, consequência de negócio, consequência de tempo que eu ia ficar, de repente, na estrada, que eu resolvi ir, né, também fazendo uma road trip. Então, decisões, gente. Nós sempre estamos tomando decisões, entendeu? E então perceba que vão existir decisões que você vai tomar ou que você quer tomar que, na verdade, você vai ter que dividir. Imagina uma grande montanha. Só que às vezes a gente está querendo tomar a decisão que a gente quer ver lá o pico da montanha. E de repente a gente não tem que ver o pico da montanha. Às vezes a gente só tem que ver, de repente, o primeiro andar ali daquela decisão. Onde que isso daqui vai me levar? E onde que isso daqui vai me levar? No final desse nosso encontro aqui, eu vou trazer para você um exercício bem legal que eu costumo fazer, tá? E que eu acredito que vai te ajudar demais a você clarear se você tiver com medo, principalmente de tomar decisões que têm consequências para longo prazo, tá? As decisões que têm grandes consequências, você colocar isso como um plano mais orientado. Eu sigo nesse caminho ou eu sigo naquele outro caminho, tá? Então, importante ter trazido isso para você. Quais tipos de consequências das decisões que existem, né? Lá em 2016 também, né, vocês que me acompanham aqui já há um tempo sabem, né, que lá em 2016 eu tinha uma agência de publicidade, essa agência se chamava Casa Inteligência de Marketing. Eu, desde 2006, gente, olha só, 2006 foi quando eu comecei minha faculdade. Em 2006 eu comecei a trabalhar com design, né? Era freelance, fazia cartãozinho de visita, fazia panfleto, eu trabalhava criando ali artes e tal. Antes eu ajudava meu pai também, né? Da maneira dele lá, meu pai fazia os brindes, fazia camisa, eu ajudava ele daquela forma lá. Então eu tinha praticamente trabalhado 10 anos da minha vida ali. Antes de entrar na faculdade eu já trabalhava um pouquinho com design também. E olha que louco, porque quando eu fui decidir, lá em 2016, sair da minha sociedade, uma sociedade que eu já tinha trabalhado para aquela empresa há 5 anos. Então, se eu decido sair de uma sociedade, é uma consequência que já tinha 5 anos para mim, médio e longo prazo, né, na minha visão de mundo, né? Tipo, eu tô com 34 anos, sei lá, é 1/6 da minha vida, entendeu? Tipo, se a gente para perceber, tem uma consequência. 5 anos de nossa vida tem consequências. E eu tinha naquele negócio já há 5 anos. E quando eu decidi sair do negócio, eu não estava decidindo apenas sair do negócio. Eu estava decidindo sair desse modelo de trabalho. Porém, era uma decisão que eu poderia sair da agência, poderia sair da sociedade com meus sócios. E olha só que interessante, que eles me fizeram, né? Me fizeram não, né? Eu permiti isso, claro, né? Uma das coisas foi muito interessante, porque quando a gente estava chegando aos finalmente da nossa sociedade, um dos termos que estavam no contrato que a gente estava assinando de sair da sociedade o Thiago estaria impossibilitado de criar um negócio parecido, da mesma característica, naquela região nos próximos 2 anos. Ou seja, além de sair da sociedade, eu estava declarando que durante os próximos 2 anos, ou seja, até agosto de 2018,
eu não poderia criar lá uma empresa parecida com ela para não criar concorrência. E nem poderia, por exemplo, flertar com os clientes que tinham na agência. Eu estava assinando aquilo ali. Ou seja, eu estava tomando uma decisão que teria consequência, além do tempo para trás, tinha consequência para frente também no meu futuro. É uma decisão dura de tomar. É uma decisão complexa de tomar, uma vez que aquilo não tivesse claro para mim no meu futuro. Só que para mim foi uma decisão simples de tomar, porque quem lembra da lei da não resistência? A lei do sacrifício, perdão. Lei do sacrifício, sagrado ofício. Aquilo que eu fazia não era mais meu sagrado ofício. Então, na verdade, eu continuar com aquele tipo de negócio, para mim, iria gerar o quê? Sofrimento. Me gerou dor. Provavelmente eu tomar uma decisão que eu sabia que fala, caramba, eu estava já nos Estados Unidos, eu estava comendo quentinha de $1 naquela época lá, quentinha lá da Dollar Tree, quem mora nos Estados Unidos sabe qual é dessa parada, as lojinhas de $1 que tem lá. Aqui no Brasil, antigamente tinha as lojinhas de R$1,99, não sei se tem mais essas lojinhas por aqui ou não. Lá tem essas lojinhas de $1, e assim, você compra várias paradinhas lá que dá para viver, dá para sobreviver, dá para viver não, dá para sobreviver. Morrer de fome tu não morre. Só que aquela dali era a minha situação. Então, mesmo dentro dessa situação, comendo quentinha de $1, comendo no Dollar Tree, ali numa situação bem escassa, foi uma decisão que eu tomei que falei, quer saber? Né? Não é? Na minha cabeça, antigamente era, se vive uma vez, eu sou novo, né? 30 anos, se eu tiver que arriscar, se eu tiver que errar na vida, eu tenho que errar agora, porque dá tempo de corrigir a rota. Eu ainda não tenho filho, as minhas responsabilidades ainda são menores. Se eu tiver, ali eu levei, acho que minha mãe tá aí na live por aí, né? Mas ali eu levei eu levei a minha mente no the worst scenario, que fala, né? Tipo, qual o pior cenário possível que poderia acontecer para mim? E o pior cenário possível que poderia acontecer para mim foi assim, cara, se tudo der errado, se absolutamente tudo der errado, eu ficar sem dinheiro, eu ficar quebrado, eu tiver que voltar pro Brasil sem nada, famoso com a mão na frente e outra atrás, quem lembra, quem já ouviu isso, né? Hashtag mão na frente e outra atrás aí, né? Tipo, aquele mesmo bem durengo, né? Botou a mão no bolso, tirou a mão, saiu 5 bolsos, saiu 5 dedos, né? De tão duro que tá. É o famoso liso, né? Que você bota a mão no bolso e volta assim lisinho, sacou? Tipo, chega escorregado, não tem nada ali dentro, não tem uma notinha, não tem nada. Qual era o pior cenário possível do Thiago? O pior cenário possível pro Thiago, na minha cabeça é, vou ter que voltar a morar na casa da minha mãe. Mãe, te amo do fundo do coração, tá? Só que pra mim, esse cenário, tipo assim, era uma coisa que não passava mais na minha cabeça. Já tinha anos já que eu tinha saído de casa. Se eu não me engano, eu saí de casa acho que foi em 2011. Então já tinha 5 anos que eu tinha saído de casa. Então não fazia nenhum sentido pra mim ter que voltar a morar na casa da minha mãe. Tipo, pô, eu ter que, sei lá, adaptar um quarto lá pra mim, voltar, sei lá, dar dor de cabeça pra minha mãe. Pô, cara barbudo, né? Cara já grande, né? Ter que passar por isso. Pra mim, aquilo ali era tipo assim, cara, pra mim essa seria. Não é que é o pior cenário, mas tipo assim, cara, no fundo, se desse merda, tipo assim, cara, danou-se, deu tudo errado. Esse daí seria a consequência mais drástica, entendeu? E aí, uma vez em que você sabe também qual é a consequência mais drástica da decisão que você pode tomar, você já se alivia de uma forma ou de outra também. Tipo assim, fala, cara, é o fim do mundo? Não. Então tem decisões provavelmente que você pode tomar, tem decisões que de repente você pode tomar na tua vida, em que provavelmente decisões que você pode tomar na tua vida e falar assim, cara, eu morro com essa decisão? É bem por aí. Eu corro risco de vida com essa decisão. Aí você vai começar a perceber, será que essa decisão é uma decisão tão extrema assim, entendeu? Então acaba acontecendo que às vezes as pessoas elas têm medo de tomar decisão porque ela não tem clareza de onde que aquela decisão pode levar ela. Então se eu não sei qual a consequência que a decisão pode me levar, né? Se eu não estou vendo a série de eventos que aquilo ali pode desencadear, que eu vou trabalhar com você já um pouquinho mais sobre isso, né? Eu acredito que uma vez que você tem claro isso, já alivia bastante também a sua preocupação, né? Preocupar, né? Você preocupar, talvez a sua própria ansiedade, entendeu? Então, para mim, foi uma decisão
ter tomado de sair da agência, de estar lá nos Estados Unidos, né? Morreu, mas passa bem, exatamente. É bem isso, né? Morreu, mas passa bem, bem por aí mesmo. Então, foi uma decisão complexa de ser tomada, só que eu sabia de verdade que uma vez em que eu tomasse aquela decisão, é assim, gente, leva isso daqui que eu vou te falar agora. Saca essa ideia que eu vou te falar aqui agora, pinta isso na tua casa, pinta isso na tua mente, que é o seguinte: uma vez em que você toma uma decisão, uma vez em que você decide, o universo também decide. Uau! Caraca, bota aí. Uma vez em que eu decido, o universo também decide. Por quê? Quando você decide, você está excluindo as outras possibilidades. Então, o momento que você decidiu aquilo, uma série de eventos e acontecimentos e possibilidades começa a acontecer no universo. Então, são pessoas que, de repente, vão entrar em contato com você, são, de repente, ideias que vão começar a surgir para você, são os livros que podem chegar, são os filmes, lives, vídeos. Cara, uma série de acontecimentos começa a acontecer para você. Eu não sei quantas vezes que aconteceu na tua vida de você ter tomado uma determinada decisão e por um milagre, ou seja lá o que aconteceu, que simplesmente uma série de coisas ali aconteceu e talvez mesmo sem você saber como que aquilo ali seria realizado, como que aquilo dali seria manifestado, aquilo aconteceu para você. Isso já aconteceu para mim diversas vezes, mesmo sem saber como, mas eu tinha tão claro o que eu queria que aquela série de eventos aconteceu. Então, quando você decide, o universo também decide, entendeu? Uma série de acontecimentos vão surgir. Só que é importante você saber o que você está decidindo, né? Então, para mim, lá naquela época, eu ter tomado aquela decisão e ter começado a trabalhar com coaching, com a programação neurolinguística, ter criado, né, o que é hoje, né, a Neurotrainer Academy, né? Hoje é a Neurotrainer Academy, o Thiago é o Neurotrainer. No próximo ano eu vou estar fazendo formações de neurotrainers, criando outros profissionais que querem trabalhar com isso, que querem levar essa visão de mundo para outras pessoas, transformando vidas, entendeu? Então ali eu comecei a falar, cara, esse é meu sagrado ofício, esse que é meu propósito. E aí foi interessante porque nesses últimos anos eu vi, de repente, dezenas, talvez centenas de pessoas tomando decisões com características parecidas com essas que eu tomei, de seguir um determinado caminho. Em 2017, eu tenho uma aluna que ela se chama Cíntia Proença. Tá? Cíntia, se em algum momento você estiver assistindo essa live, depois deixa aí nos comentários aí e tal. A Cíntia, ela trabalhava numa empresa, na parte de contabilidade da empresa há mais de 10 anos. E ela já estava me acompanhando há algum tempo e tal. Ela já tinha feito uma formação em coaching. Ela estava querendo ter uma mudança na vida dela. Foi em novembro do ano de 2017. Ela decidiu se inscrever no treinamento Eu Mudo Tudo Muda. Novembro de 2017. Legal. Se inscreveu na turma de novembro de 2017. Em fevereiro de 2018, ela participou do meu grupo de mentoria Próximo Nível. Legal. Aí o grupo foi até junho. Em junho, eu abri vaga para mentoria individual. E olha que interessante, porque no dia, assim que ela começou o Próximo Nível, ela falou, eu vou sair do meu emprego, porque eu quero trabalhar 100% com desenvolvimento humano, quero trabalhar com coach e tal. E ela tinha botado que ela, até dia 30 de abril, ela iria trabalhar com isso. No dia 1º de maio, muito louco, uma série de eventos aconteceu no dia 1º de maio, exatamente no dia 1º de maio, ela já estava trabalhando com coach. Fez a mentoria individual comigo durante mais 6 meses, terminou o Próximo Nível, fez a mentoria individual comigo, investiu um valor considerável. Na época, se eu não me engano, ali em 2018 a mentoria era uns 45 mil reais naquela época. O que acontece? No outro ano, 1º de maio, tem esse depoimento, gente, tem essa história, tá? Tá lá no meu Instagram, se você pode ir lá ver lá. Resultados, se você for lá, clicar no meu Instagram, falar no meu perfil, você vai lá ver lá. Resultados, ó, é uma das primeiras imagens, se você for no meu perfil, tem lá uma mãozinha assim. Resultado, você vai ver a Cíntia falando, Thiago, fiz as contas nesse meu primeiro ano com coaching, com tudo que eu aprendi com você, eu faturei 200 mil reais. Uma decisão que ela tomou. Qual foi a primeira decisão que ela tomou? Fazer parte do Eu Mudo Tudo Muda.
Quais foram outras decisões que ela foi tomando, uma série de outras decisões. Então, muitas das vezes, a gente não tem que estar vendo todo o desenrolar da história. É tipo você tá dirigindo à noite. Sabe, quem de vocês aí dirige, né? Bota aí, vocês vão lembrar dessa metáfora. Hashtag dirigir à noite, tá? Bota aí, dirigir à noite. Já viu quando você tá dirigindo à noite, você tá com o farol ligado, é importante você tá com o farol ligado, tá? Quando você dirige à noite, tá, gente? Quem dirige sabe disso, né? Então você tá dirigindo à noite, o teu farol, ele ilumina o quê? 30 metros na frente, 40, 50 metros. Você não tem que ver 5 quilômetros na frente quando você está dirigindo à noite. Você tem que ver o que? 40, 50 metros, porque em algum momento a noite vai virar dia. E você sabendo que você está no caminho correto, que é a decisão de estar dirigindo ali à noite, você sabe, eu continuo por aqui, que isso está me levando no meu objetivo. Isso está me levando onde eu quero ir. Então lembra dessa metáfora. Algumas vezes a gente só tem que estar vendo um pouco mais na frente. Um pouquinho mais na frente das nossas decisões. Aí a gente teve a história da Neliane, que também estudou comigo, fez o Eu Mudo Tudo Muda, hoje trabalha com desenvolvimento humano. A história do Bruno, também lá, na época que fez treinamento comigo lá em Nova York, fez todos os nossos treinamentos digitais. A Nise, o Sérgio, que fez parte da primeira turma do Eu Mudo Tudo Muda lá em janeiro de 2017. Na época, o Sérgio ele era personal trainer da academia. 6 meses depois, o cara se tornou dono da academia e estava abrindo outra academia. Olha que diferença na mentalidade da pessoa. Tudo foi do quê? De uma decisão em que a pessoa tomou. Então, qual a decisão que de repente você tem que clarear na tua vida hoje, que de repente, se você realmente decidir, isso pode trazer para você uma consequência poderosa no longo prazo. Talvez é na tua vida pessoal, talvez é na tua vida profissional, talvez é de aprender uma nova habilidade, talvez fazer um determinado curso, talvez você de repente aprender uma nova língua. O que de fato você tem que decidir aí agora? Tá fazendo sentido, gente? Vamos lá, deixa eu dar um gole d'água aqui. Quero ver os comentários de vocês aí. Deixa nos comentários aí. Quem quiser fazer alguma pergunta, faz pergunta aí que eu vou responder algumas perguntas hoje. E ainda tem um exercício que eu quero passar para vocês aqui. Então fica comigo aí. Respirar também um pouco, falando igual um doido, né? Vamos lá, olha só. E aí, se você clarear, né? Poxa, quais decisões que eu tenho que tomar na minha vida, ou que de repente eu estou procrastinando para tomar? Qual sugestão que eu te dou? Fazer aquilo que eu te falei que eu fiz, né? Que se chama você pontuar qual é o pior cenário possível da coisa. Muitas vezes as pessoas elas ficam extremamente ansiosas em relação à decisão, porque ela não está vendo as consequências de onde que aquela decisão pode tomar, de onde aquela decisão pode chegar. E se você não está vendo, claro, tipo assim, é difícil, eu vou falar, é difícil mesmo. Você fica com medo do invisível, sacou? Você fica com medo, né? Você fica com medo de algo que você nem sabe o que é. Então é tipo, é você entrar na caverna, sei lá, você entra na caverna e escuta um barulho lá dentro, você vai pensar que é uma coisa, sei lá, um bicho assustador, e de repente você vai ver, é um bichinho pequenininho. Só que a tua mente começou a criar como se aquilo ali, né, fosse simplesmente, sei lá, um animal, um baita perigo, entendeu? E não é a realidade. Então, quando você traz a clareza para qual é a realidade, do que você realmente está com medo, tá? Qual é o medo? Qual é a consequência que eu estou com medo? Eu estou com medo realmente de quê especificamente? Qual é a consequência? E aí, o exercício que eu vou deixar para você é o seguinte. Pense em quando você toma uma decisão. Veja, vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo de decisão de empreender, tá? Eu me recordo que quando era lá o ano de 2012, não, 2000 e... não lembro. Não lembro que ano que era, não. De verdade mesmo, não lembro. Eu sei que foi quando eu decidi não trabalhar mais de carteira assinada. Eu não lembro que ano que foi isso. De verdade mesmo, não lembro.
Só que eu lembro que é o seguinte, na minha cabeça eu tava com uma baita vontade de empreender, de trabalhar por conta própria, de ser freelance, né? De trabalhar do quarto, de trabalhar de casa, né? Então, na época, aquilo ali para mim era muito importante. Olha, era confortável, tá? Não quer dizer que era bom, mas era confortável. Eu trabalhava do lado de casa. Eu trabalhava numa empresa de alguns amigos meus. Na época era o Daniel, né? Daniel Martins e o Rodrigo, né? Rodrigo Ferreira. E também tinha o Yuri também, que eram os três donos ali de uma agência de publicidade de Nova Iguaçu chamada AGWS. Ficava pertinho ali da casa, nessa época eu morava na casa da minha mãe, ainda, né? Morava com a minha mãe, morava com as minhas irmãs e tal. E assim, para que eu fosse pro trabalho, era simplesmente 4 minutos andando, entendeu? Era tipo assim, era muito rápido, era no mesmo quarteirão de casa. E eu ainda recebia vale alimentação, porque era obrigatório, entendeu? Eu não recebia vale transporte. Então, para ter noção, eu almoçava todo dia em casa, ali, mesmo recebendo vale alimentação, né? Ia lá, trabalhava e tal, pegava 8h12 da manhã e saía às 6 da tarde, eu me recordo. E aí tinha uma época ainda que eu estudava à noite, então pegava ali o trem, depois eu ia lá para o Central do Brasil e tal, para poder estudar. Ali eu já estava quase mais pro finalzinho da faculdade. E aí, só que mesmo eu tendo essas regalias, eu não estava nada mais satisfeito com o ter que trabalhar regrado no horário. Eu sentia que eu funcionava melhor na parte da noite, na parte da madrugada, né? Eu gostava mais ali de, às vezes, né? As minhas ideias floresciam melhor quando eu estava, né? Na parte da madrugada trabalhando, era mais silencioso e tal. Eu não sei, eu gostava mais de trabalhar na madrugada. Na verdade, eu sempre gostei mais de internet na parte da noite. E aí, o que rola? O que aconteceu? Que eu, né, tipo, me acostumei a ter um emprego e me acostumei a ter um salário na época. Na época, o meu salário lá, acho que era R$ 1.100 ou R$ 1.200, era alguma coisa nesse sentido. Tipo, pô, eu tinha, sei lá, nem sei quantos anos tem, né? 2010, ali, 2009, né? Devia ter 20 e poucos anos. Tipo, morava com a minha mãe, tava de boa, pô, R$ 1.000 e poucos reais, tá tudo tranquilo aqui pra mim, né? Dá pra tomar umas brejas aí no final de semana, né? Jogar uma sinuca, eu lembro que eu jogava uma sinuquinha ali, né? Dia de semana e tal, né? Mas o quê? Sei lá, pegava as noitinhas ali e tal, enfim. Comprava os livros, comprava a revista, que eu lembro, né? E aí, para mim, aquilo ali foi um desafio, porque eu me condicionei a ter aquele salário fixo, os pagamentos fixos. Eu não tinha cliente nenhum. Eu não tinha cliente fora, né? Eu tinha um emprego, eu não tinha cliente, eu não tinha negócio. E aí eu lembro, né, que na época eu decidi, falei, pô, mas eu não estou mais satisfeito com isso, eu tomei essa decisão de sair daquele emprego lá. E foi uma decisão bem difícil para mim, porque eu estava condicionado a ter aquela grana. Então eu não queria, né, deixar de receber aquela grana para poder ir para um mar de incerteza. Eu lembro que até conversei com um amigo meu, né, na época, lá no terraço dele, lá em Morro Agudo, Rodrigo. Lá em Morro Agudo, Rodrigo Souza dos Santos. Caraca, grande Rodrigão, super amigo. E aí eu lembro conversando com ele, falei, cara, pô, não sei que linha que eu tomo, se eu vou pra essa, se eu vou pra aquela e tudo mais, tal. Pô, eu vou poder trabalhar de casa, se eu trabalhar de casa vai ser mais tranquilo e tudo mais. E aí, beleza. Me recordo que tomei aquela decisão e quando eu fui, né, sair do emprego lá, né, na época, eu me recordo também que até os donos lá, eles iam me mandar embora. Né? E ali eu ia ter pelo menos ali o auxílio-desemprego. Então, para mim, aquilo ali, né, e serviria para mim um período de tempo. Né? Ali teve um lance lá que rolou e tal, que eu falei, ó, cara, não tô mais amarradão de trabalhar aqui e tudo mais. Os caras eram meus amigos, falaram, cara, você não tá amarradão de trabalhar nessa parada, então vai lá e tá tudo bem. Né? E tal. E ali tinha tanto o auxílio-desemprego, como também tinha aquele lance de, sei lá como é que chama essas paradas, de que você recebe um dinheiro, PIS, sei lá, que não lembro o nome dessas paradas, mas é que você fica com FGTS, isso aí, fundo de garantia, né? Fundo de garantia, eu lembro que ele tinha um fundo de garantia. E aí quando eu fui ver que o fundo de garantia era, sei lá, uns 3, 4 mil, eu falei, caraca, eu tô rico, meu, porra, 3 mil, 4 mil, sei lá quanta grana que é isso, né? Tipo, né, pra mim era dinheiro pra caraca, né? E aí eu lembro que eu peguei aquela grana e falei, quer saber? Agora, não gasto dinheiro nenhum, eu tenho que conseguir viver, né, com o dinheiro do auxílio-desemprego.
que eu acho que era 4 ou 5 meses, se eu não me engano, ali recebendo 800 e poucos reais. Ali eu falei, cara, vou ter que fazer. E aí foi o tempo que eu construí meu site, na época um site, um blog, eu comecei a estudar mais sobre isso, fiz um portfólio online e tal, fiz um link no Behance, fiz lá um Carbon Made, fiz um... Até se vocês procurar, cara, se bobear, olha só, vamos ver aqui, ó, Thiago Benevides Flickr, que era uma rede social, ó, tem até hoje, meu. Caraca, vou mostrar para vocês meu portfólio. Olha isso aqui, gente, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, ó. Na época, olha aqui que legal, ó. Olha lá, tem aqui, ó. Eu que fazia, olha essa montagem aqui, ó. Eu acho essa montagem aqui muito foda. Né? Eu acho muito foda. Essa montagem aqui foi eu que fiz, mexendo no Photoshop e tal, né? Trabalho com Photoshop até hoje. Provavelmente vocês devem estar vendo aí, né, na tela aí, né, uma montagem aqui com uma guitarra, um tucano ali, né, como é que é o nome ali, os balões e tal, né? Tudo isso aqui feito no Photoshop, ó. Aí, ó, o que mais? Aqui, ó. Aqui, tudo imagem aqui ó, que eu fiz lá na época. E tem aqui, ó, tudo isso aqui, ó, portfólio de cliente, ó, Leandro Lima, ó, Prontonil. Essas marcas aqui eu lembro de ter feito lá na GWS, ó. Itamaraty, ó, Nova Nil, Chocolateria. Algumas aqui fui eu que fiz, né, para os meus próprios clientes, e outras aqui na época eu mesmo, ó, da Gráfica Pacheco, lá em Nova Iguaçu e tal, Censura 18. Quem é da Baixada Fluminense deve estar ligado aí em alguma dessas marcas, Dr. Emerson e tal, né? Então era design lá dessa empresa. Eu lembro que eu peguei, na época, né? Deixa eu voltar aqui. Eu lembro que eu peguei, né, nessa época lá e comecei a pegar essas artes que eu tinha criado e tal, né? Que eu trabalhava ali, né? E eu criei um site para mim. E ali eu comecei a fazer minha divulgação e tal nas redes sociais e... Na época era o Orkut que tinha, né? Era o que tinha e tal. E aquilo ali para mim, assim, nos primeiros meses, foi nessa época daí que eu cheguei a estar naquela situação de não ter 10 conto para poder pagar o almoço, lembra? Porque eu fui torrando dinheiro ali e chegou uma época ali que eu até falei com o Wallace ontem, o Wallace Soares, da SC Brasil. Eu fui torrando dinheiro, fui queimando dinheiro para poder fazer o negócio acontecer. O negócio não começou a virar já de cara, ali no início, né? E foi ficando um pouco mais apertado ali, vinha um cliente ou outro. Eu não tinha muito essa noção também, comecei a torrar a grana mesmo. Eu lembro que eu melhorei computador, eu comecei a fazer algumas coisas e tal. E aí que acabou acontecendo, que chegou lá na situação de eu ir lá no almoço lá com o Wallace, que ele ia me dar lá foi um dos primeiros projetos assim que eu consegui fechar, que era da SC Brasil, System Card Brasil. Né? Que ontem até mandei uma mensagem para ele, né? Ele tinha mandado um feliz aniversário ali. E foi uma das primeiras pessoas que acreditou em mim, assim, profissionalmente como designer, entendeu? Eu fiz um projeto todo de identidade visual na época lá para a empresa dele. E foi muito legal ali. E dali para frente as coisas começaram a acontecer para mim. E o que eu quero deixar para você aqui? Como tomar decisão, tá? Como tomar decisão. Principalmente nessa área, você que está num emprego, né? Você que de repente está pensando em empreender, faz uma conta. Vou deixar uma conta bem legal para você fazer. E essa conta vai te abrir os olhos num sentido assim, tipo, né? Bem grande. Olha só. Saca bem essa conta. Quantas horas você trabalha por dia? Tá? Eu vou estimar aqui, tá? Olha só, vou estimar aqui, ó. Vou pegar a calculadora e a gente vai fazer essa conta junto, tá? Geralmente as pessoas trabalham, né? Geralmente as pessoas elas trabalham em média ali 8 horas por dia, tá? 40 horas por semana, tá? 44 horas por semana, se não me engano, tá? Então 44 horas por semana vezes 4 semanas no mês, tá? Isso dá em média 176 horas por mês, tá? De trabalho. Quando você está trabalhando para uma empresa. Quando você trabalha por conta própria, é provável que você vai trabalhar muito mais do que isso, tá? Talvez você vai trabalhar isso numa semana, de verdade. Quem é empreendedor sabe disso, tá? Quem é empreendedor e vive o propósito sabe que é indiferente a quantidade de tempo que trabalha porque realmente ama fazer o que faz. Né? Tanto que estamos aqui, ó. Hoje é sexta-feira, vai dar 9 da noite e eu tô aqui com você aqui. Isso faz parte do meu trabalho, mas isso também faz parte da minha vida, tá tudo bem. Vamos estimar que uma pessoa ganha R$ 2.500 por mês num trabalho dela de carteira assinada. Eu não sei, de verdade, qual é a média aí
de valor, de salário, de carteira assinada no Brasil. Vocês até se quiser deixar nos comentários aí, né, o quê? 1.500, 2.500, 3.000, 1.200 é um salário mínimo, mas eu vou botar aqui 2.500, tá? 2.500 reais aí de carteira assinada. Ok. Se eu divido 2.500 reais, tá? Vou botar aqui 2.500 dividido por 176 horas, isso é o equivalente a R$ 14,20 por hora. Tá? É o equivalente a R$ 14,20 por hora. Para quem ganha R$ 2.500 por mês. De verdade, se você é empreendedor e você, de repente, conseguir encontrar uma maneira, uma alternativa de a tua prestação de serviço como empreendedor, o teu negócio te render R$ 14,20, 176 horas no mês, você vai ter o mesmo valor de salário. Ah, Thiago, mas eu não tenho vale alimentação, eu não tenho ticket do transporte, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ok, eu estou fazendo uma conta aqui bem bruta para você perceber que às vezes você vai enxergar e falar assim, cara, R$ 14 por hora de trabalho. O que se faz com R$ 14 por hora de trabalho? Então, empreender é uma coisa que não é o objetivo aqui hoje, tá? De trabalhar com isso aqui com você. Mas eu só estou dando um exemplo para você de uma forma de você pensar de uma maneira diferente. E em relação à tomada de decisão, tá? Tipo, eu trabalho ou empreendo. E aí a visão que eu quero trazer para você é o seguinte. Imagina que quando você vai tomar uma decisão, por exemplo, de sair de um relacionamento, de sair de um emprego, de mudar numa cidade, tomei a decisão de mudar de cidade. Ali é uma timeline que abre, tá? Uma linha do tempo que abre. Ou seja, uma série de acontecimentos, tipo assim, tipo o dominó, né? Ali, ó, cai um, vai caindo vários outros dominóis ali. Então, tô na dúvida se eu tomo essa decisão ou essa decisão, se eu faço isso, aquilo. Coloca assim, plano A. Legal. Plano A. Se eu tomar a decisão de sair do emprego, o que pode vir a acontecer? Imagina, você tem inteligência suficiente, você tem capacidade suficiente de imaginar uma série de eventos acontecendo. Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Uma série de eventos acontecendo ali. Vai até o limite da tua imaginação, o limite da tua criatividade nessa série de eventos. Ok? Legal. Isso daqui é tudo que pode acontecer. Ótimo. Depois disso, você coloca quais os prós, quais os contras em relação a tomar essa decisão. Plano B, se eu tomar essa decisão, o que acontece? Uma série de eventos que vai acontecer. Você vai ter toda uma timeline que vai acontecer ali. Toda uma linha do tempo de acontecimentos. Pode ter o plano C, pode ter o plano D, pode ter o plano E. Só que você caracterizar quais são as consequências que vai ter. Perceba, utiliza a tua imaginação, a tua criatividade para ver essa série de eventos, o máximo que a tua mente conseguir ir. Se você quiser colocar isso no papel, né? Ah, legal, saí do trabalho, o que vai acontecer? Que agora eu não tenho receita. Legal, e o que mais acontece? Que agora eu não tenho dinheiro. E se eu ficar sem dinheiro, o que acontece? Ah, eu vou ter que pegar um empréstimo. Se eu pegar um empréstimo, o que acontece? E se eu não tiver um empréstimo, o que acontece? Comece a colocar para fora tudo que vai acontecer em uma tomada de decisão. Porque na maioria das vezes a pessoa ela fica muito confusa entre eu sigo essa linha de decisão ou eu sigo aquela linha de decisão. Claro que eu estou trabalhando com você aqui de uma maneira ampla. Você vai ter que pensar quando você... Por isso que o nome dessa live daqui é o quê? Como superar o medo de tomar decisões. Porque uma vez que você está colocando para fora o desencadear dessa série de consequências que vai ter nessa decisão, que você ou de uma decisão ou de outra decisão você vai tomar, isso alivia para você até no teu corpo, fisicamente falando. Nossa, que alívio, porque agora eu sei o que vai acontecer ou o que pode vir a acontecer, porque também não é uma verdade. Às vezes você pode tomar uma decisão, você pode ver uma série de acontecimentos, principalmente se você é empreendedor, se você está querendo empreender, saiba que você vai cometer erros no início do teu negócio, porque você é inexperiente ainda nisso. Não adianta pensar que você, né, por mais que você planeje, por mais, lembra? Hashtag soco na boca. Por mais que você planeje, por mais que você tenha um plano, todo mundo tem um plano até o quê?
tomar um soco na boca. Então, coloque isso para fora e veja qual é o lado positivo, qual é o lado negativo. Crie essas timelines de eventos, né? Se o plano A acontecer, vai ser isso, isso e isso. Eu considero você pensar em possibilidades de querer levar a tua mente a ver o pior cenário possível. Tiago, mas se eu pensar no pior cenário possível, eu não vou criar o pior cenário possível? Não, isso é uma parte estratégica. Porque se você sabe qual o pior cenário possível, você pode criar planos para que aquilo nunca venha acontecer. Caraca, hashtag caraca aí, ó. Porque você pode ter, de fato, essa consciência. Você pode ter, de fato, ter essa consciência. Falar, olha, legal, eu tomei essa decisão, tô vendo aqui, pode ser que vai dar uma merda, pode ser que o negócio vai dar tudo errado, só que se eu já sei o que pode dar errado, eu consigo pensar em planos para que aquilo nunca aconteça. Agora, se eu não vejo, de repente, a possibilidade que pode estar errado, talvez eu estou criando uma baita ilusão sem querer utilizar a própria inteligência da minha mente, da nossa mente, para poder pensar em soluções para aquilo dali, entendeu? Então, leva isso para você, sabe? Geralmente é essa maneira que eu costumo refletir, tá? Geralmente é essa maneira que eu costumo pensar. Qual o pró, qual o contra de tomar essa linha de decisões, tá ok? Então, assim, para você superar esse medo de tomar decisões, planifique, clareie isso, coloque isso para fora, coloque no papel, coloca isso, de repente, para um aplicativo, mas expressa isso para fora de você, entendeu? Porque nessa tua própria tomada de decisão, ou nessa tomada de consciência, se você começa a colocar isso para fora, talvez hoje ainda não venha para você todas as consequências que podem se ter. Todas as consequências que podem se ter essa tomada de decisão. Ah, legal, tô começando a botar no aplicativo aqui. Tô começando a colocar isso aqui no telefone. Poxa, que legal. Amanhã talvez vai vir. Ah, legal, outra coisa pode acontecer. E você vai começar a empilhar aquilo. Agora, se você está simplesmente solto do que pode vir a acontecer em qualquer momento, né? Tipo, isso fica na tua cabeça e o fato de ficar na cabeça ocupa espaço mental, atividade mental. Então isso consome a tua energia. E aí cada vez que você lembrar desse acontecimento ou dessa decisão que está para você tomar, uma série de pensamentos pode vir para você e aquilo ali mudar a tua frequência vibracional, mudando por consequência a tua ação. Agora, se você bota isso, planifica isso, isso passa a trazer para você o quê? Um nível de controle maior das decisões que você está tomando, um nível de controle maior da tua vida, um nível de responsabilidade maior das decisões que você está tomando, entendeu? Então, essas são as ideias que eu quero trazer para você hoje em relação a como superar os medos de tomar decisões, como superar isso, como clarear isso. Faz sentido, gente? Eu acredito assim que talvez nesse momento agora você ainda não esteja conseguindo perceber o valor que esse modelo de pensar aqui que eu estou trazendo para você em relação à tomada de decisões pode ter consequências para a tua vida em longo prazo, no futuro. Você trazer esse programa mental para a sua forma de decidir, para a sua forma de planejar, para a sua forma de ver o teu futuro, entendeu? O que pode acontecer? Isso foi como eu falei, não é que você vai pensar no pior cenário possível que você vai estar criando isso, mas certamente você criar a estratégia para que nunca aquilo aconteça. Há um tempo atrás, eu lembro quando meu pai era vivo, a gente jogava xadrez de vez em quando, né? E o xadrez é um ótimo exercício, é um ótimo jogo que faz você pensar de uma maneira mais estratégica. Se eu movimentar o meu cavalo em L, quem joga xadrez, tem alguém que joga xadrez aí, tem muitos anos que eu não jogo xadrez, mas eu lembro que as peças no jogo de xadrez, elas se movimentam de maneiras diferentes. O peão, se eu não me engano, se movimenta para frente, mas come para o lado. O cavalo anda em L, a torre anda reto. Enfim, e come de uma determinada maneira. Eu lembro que tem alguns movimentos ali, talvez eu não vou lembrar de exatamente tudo, tá? Só que qual é o ponto? No jogo de xadrez, você nunca pensa em um único movimento. Você pensa numa série de movimentos. Até no jogo de dama também, né? Quem já jogou dama? Você pensa assim, caramba, aqui se eu movimentar aqui, eu posso comer uma peça, posso comer outra, posso comer outra. De repente eu vou ser, a pessoa vai fazer dama, ela vai me comer aqui, vai comer ali, vai comer ali.
Então, quando você passa a ter essa visão de quais são a consequência daqui, para a consequência daqui, para a consequência dali, você está pensando numa série de acontecimentos, não apenas em um acontecimento, entendeu? E planificar isso, colocar isso para fora, escrever isso, colocar no caderno, colocar isso num aplicativo, vai dando para você um alívio até no teu corpo, na forma como você está se sentindo. Fechado? Olha só, quero saber de você. Deixa nos comentários quais foram os melhores insights que você teve hoje aqui assistindo essa aula. Que legal que você chegou até o final desse vídeo. E eu estou muito feliz que você tomou essa decisão de assistir esse vídeo inteiro. Acredito que você deva ter aprendido bastante coisa aqui. O que eu quero te pedir agora é que você continue o teu estudo. Exatamente. Aqui vai ter um vídeo aqui, ou por aqui, assim. Escolhe qual desses vídeos que você quer assistir agora, que vai complementar aí o teu estudo. E se você ainda não se inscreveu no canal, vai ter também um botão para você se inscrever no canal bem por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa a curtida nele e deixa também um comentário. E aí, o que você mais gostou desse vídeo daqui? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!